Salve, salve pessoal, tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui neste curso que se inicia, curso preparatório para a Câmara dos Deputados, para o cargo de analista legislativo, especificamente ali no cargo de técnica legislativa, né, na especialidade técnica legislativa, né, para o cargo de analista legislativo. Então, o curso de Ciência Política será um curso completo que nós iremos ministrar. Tem uma previsão aqui de 60 aulas, tá? Que vão variar entre 30 e 45 minutos cada aula, tá certo? No máximo isso, né? Entre 30 e 45 minutos cada aula. Então, eu sou o professor Gilson Maciel, sejam bem-vindos, né? Para quem não me conhece ainda, eu tenho formação em ciência política, né? Mestrado em ciência política, também tenho formação em filosofia, né? Com mestrado em filosofia. Atualmente eu sou aluno do doutorado de ciência política. Enfim, eu não estou aqui para ficar entregando currículo. Vocês estão aqui assistindo um curso, tenho certeza, então, gostaria muito de contar com a confiança de vocês para esse curso que se inicia, não é? Então, eu sou professor em cursos preparatórios, tenho aí 18 anos envolvido aí no universo dos concursos públicos, né? E eu espero, então, poder ajudar você na sua preparação de forma muito objetiva, de forma muito organizada, com a sistemática, com a metodologia adequada para a prova de concurso público. Então, se vocês me permitem uma brevíssima introdução, eu busco o máximo cuidado na preparação, sobretudo em disciplinas como ciência política e políticas públicas, né, que são duas disciplinas que eu ministro, para a gente não fazer um estudo muito acadêmico. Então, mas como assim, professor, estudo muito acadêmico? Nós nos utilizamos dos teóricos para fazer o estudo, é verdade, mas o direcionamento, a abordagem, a forma como nós tratamos, ela precisa ser direcionada à prova de concurso. Você não precisa ser um especialista em ciência política, não é? Nós não queremos fazer aqui debates acadêmicos, você precisa responder as questões objetivas, dizer se está certo ou se está errado, se for o Sebrasp ou se for outra banca, marcar a alternativa correta, né? Julgar os itens, né? Se certo ou se errado. Se tiver uma prova discursiva, você precisa ter os elementos teóricos necessários para escrever a sua prova, a sua redação, né? Claro, possuir a técnica necessária, né? Conhecer bem a estrutura, o formato que a banca exige, saber usar bem os seus conectivos, fazer as transições dentro do texto e entregar um bom texto. Então, veja que isso é muito diferente do senso crítico exigido dentro do estudo acadêmico, né? Então, são universos muito diferentes, a gente precisa separar muito bem isso, tá certo? E aproveitem, então, essa dica e levem isso para a vida de vocês, para a escolha dos cursos, né? Então, escolham cursos que direcionem para o concurso público, porque senão vocês certamente terão muita dificuldade, não é? Muita dificuldade. Se vocês resolverem pegar as obras, por exemplo, para lerem, vocês vão, no caso de ciência política, vão ter que encarar aí 10 a 12 livros aí, obras importantes, talvez até mais do que isso, certamente mais do que isso, né? Não a obra inteira, aspectos, capítulos selecionados ali. E isso não vai ser nada produtivo. Veja, eu preciso considerar que vocês estão aqui estudando ciência política comigo e que vocês possuem outras disciplinas para estudar. E no caso do concurso da Câmara dos Deputados, outras disciplinas mais importantes, por exemplo, o regimento interno. Para vocês que vamos prestar concurso aí para analista legislativo, né, técnica legislativa, regimento é a disciplina mais importante para vocês. Então é óbvio que eu não quero que vocês passem todo o tempo aqui. Então nós faremos esse estudo de forma bastante objetiva. Tudo bem? Então eram essas as considerações iniciais. Eu vou passar aqui para a tela, vou sempre ficar aqui nesse cantinho. A ideia é estabelecermos uma dinâmica de conversa, de alguma interação, né? Mesmo que seja depois através do fórum de dúvidas aí que eu vou respondendo as indagações, as questões de vocês. Se necessário for, trarei vídeos complementares para fazer determinados aprofundamentos que porventura eu possa não fazer, para explicar aspectos que tenham ficado
duvidosos, né, dúbios aqui, tá certo? Então a dinâmica vai ser essa. Eu vou entregar um curso realmente completíssimo e eu não tenho nenhum problema e nenhuma dificuldade em dizer que este será o curso mais completo do país em relação à ciência política para preparar o candidato a realizar a prova da Câmara dos Deputados, tá certo? Uma preparação em alto nível e menos do que isso não faz sentido para a Câmara, não é? Então, olha só. Então vamos passar aqui, vou passar rapidamente, essa aqui é a estrutura do nosso curso, tá? Então está dividido em módulos, né? Nós estamos no módulo Estado, estão previstas aqui 18 aulas, tá? É um módulo bastante denso, bastante extenso, né? Nós vamos iniciar hoje com o conceito, depois nós vamos avançando para a evolução do Estado moderno, formação do Estado brasileiro, vamos falar sobre Estado de bem-estar social, sobre Estado contemporâneo, nós temos algumas questões recentes aqui, né? As bancas têm gostado de tratar deste tema, então nós teremos aqui que nos dedicar um pouco, né, a esse módulo Estado, tá certo? E depois nós teremos módulos sobre organização política brasileira, sobre representação política, sistemas de governo, sistemas eleitorais, sistema partidário brasileiro, teorias democráticas, conceitos da administração pública e alguns conceitos gerais de ciência política, com aprofundamentos, com alguns seminários específicos aqui, né, que eu estou chamando de seminários, mas são aulas, né, trazendo assuntos pontuais específicos para a gente conseguir fechar. O objetivo deles, inclusive, é que a gente possa fechar todas as lacunas, que a gente não deixe brecha, não deixe margem para a banca apresentar uma questão que você não seja capaz de responder, que você não tenha estudado aqui nesse curso, tá bom? Muito bem. Perdão. Então aqui a gente tem 30 aulas, 30 horas. Serão 60 videoaulas, no mínimo, aproximadamente, né? Numa base de vídeos entre 30 e 45 minutos. Então vai dar 30 horas de curso, né? Talvez 35, não vai passar de 40 de jeito nenhum, isso eu não vou deixar fazer, porque senão fica realmente um curso muito extenso para você. Tá? O objetivo é que ele seja um curso pontual, direcionado ao que sua prova exige. E nós vamos ter ainda aqui 9 PDFs. E esses PDFs, eles serão autossuficientes. Eles serão, se você não gosta do formato de videoaula e quer somente ler os PDFs, esses PDFs serão suficientes para que você faça a sua preparação somente por eles. Aí, se você quiser complementar com as videoaulas, certamente você fará o estudo muito mais detalhista e adequado, né? Essa combinação ela é interessante, sobretudo se você não tem muita familiaridade com a disciplina, não é? Se você de repente já tem muita familiaridade, ou você vai assistir só a videoaula, ou você vai ver só os PDFs, eles serão sempre entregues aqui ao final de cada módulo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, olha só, esse é o nosso módulo 1, vocês vejam aqui que vai ter aula todos os dias, então é dia 8, essa primeira aula. Se você está no dia 8, você está vendo a primeira aula, é a aula inaugural, né? E depois aulas todos os dias, em alguns dias nós vamos tendo aqui aulas duplas, né? Entregas duplas aqui, e ao final ali, ó, do bloco, sempre a entrega do PDF, tá certo? Com teoria, com questões, nós também realizaremos questões aqui. Teoria e questão, vamos aplicando, entendendo como as bancas cobram. Tá certo? Então, sem mais delongas, passemos agora, então, ao nosso estudo, não é? Aquilo que efetivamente nos importa. Eu quero fazer uma brevíssima introdução sobre ciência política, porque lá no módulo complementar nós vamos ter mais disso aqui, sobre outros assuntos, mas eu preciso só fazer alguma introdução com vocês. Então, quando a gente fala de ciência, né, gente, para a gente generalizar até um pouco, ciência é conhecimento dos fenômenos, ou sobre os fenômenos, né? Que vai sempre buscar obedecer leis que foram verificadas através de métodos experimentais. É o que a gente chama, então, do método científico. Então, a ciência, ela precisa de regularidade. Às vezes a minha caneta, ela teima em sumir. Pronto. Às vezes a gente, quando fala em ciência, a gente precisa entender que a ciência se baseia em regularidade, não é? Em previsibilidade, em controle dos fenômenos. Esses são aspectos importantes, né,
Então a gente fala de regularidade, de previsibilidade, a gente fala de controle, não é? Estamos falando de ciência, não é, gente? De tudo, de quê? Isso aqui em relação a quê? Em relação a fenômenos, tá? Que podem ser efetivamente observados, tá certo? Então, qual é o objeto da ciência política, gente? Tá ali o primeiro item. O objeto da ciência política, né, é o poder, tá? Então, a ciência política, ela é uma ciência do poder. E ela vai, certamente, com isso, englobar o estudo do Estado. O estudo do Estado. Por quê? Porque o Estado é uma importante manifestação do poder político. Tá certo? Então, esse é o objeto da ciência política. Muito bem. Como toda ciência, vocês sabem que uma ciência, para se caracterizar como ciência, ela precisa, toda teoria científica, melhor dizendo, para ser considerada teoria científica, ela possui alguns requisitos. Eu não vou entrar nesse detalhe porque nós não estamos tendo aula de filosofia da ciência, não é esse o objetivo, né? Mas dos aspectos intrínsecos da teoria científica é o da refutação. Então, uma teoria científica precisa ser passível de refutação. Ou seja, na evolução do pensamento, de repente, a humanidade, os pensadores vão percebendo que aquela teoria comprovada naquele momento, apresentada naquele momento, ela cai por terra em algum outro momento com alguma outra descoberta. E a ciência política não fica fora disso. Não é, gente? Não fica fora disso. Tá? Toda ciência precisa ter método, toda ciência precisa ter objeto. Então, por isso eu iniciei esse estudo aqui, falando desses aspectos aqui, né? Quando a gente fala também em ciência política, neste caso aqui, eu quero que a gente entenda a ciência política a partir de alguns prismas, né? Tem um autor importante, às vezes eu vou me virar aqui, vocês não se incomodem não, tá? Um autor importante, eu achei que ele estava aqui, mas agora eu não sei mais aonde está essa obra. Está aqui, ó, pronto. É uma obra muito interessante, muito importante, é uma das nossas obras de referência, que é Elementos de Teoria Geral do Estado, né? Do professor Dalmo Dallari. Vou botar ela no cantinho aqui. E o Dalmo, ele traz a ciência, quando trata um pouco da ciência política, ele fala um pouco sobre a questão dos prismas, né? Então ele vai falar, por exemplo, do prisma filosófico, do prisma sociológico, do prisma jurídico, né? Tem outro autor também que trata sobre isso, que é o Darcy Zambuja, né? Então, no prisma, né? No prisma filosófico, né? Aqui, em sentido lato mesmo, ele tem por objetivo o quê? O estudo dos acontecimentos, tá? Dos acontecimentos. Isso é só uma introdução, tá, gente? Nós vamos, estou dando a vocês elementos para que a gente possa entrar nos assuntos relacionados ao estudo do Estado. Então, quando a gente fala no prisma filosófico, a gente está falando do estudo dos acontecimentos, a gente está falando do estudo das instituições, a gente está falando do estudo das ideias, claro, né? do ponto de vista filosófico, tá? Em sentido teórico, ou seja, doutrinário, o prisma filosófico ele exerce um papel fundamental, que é o da percepção um pouco das origens, dos sentidos, não é? Desse retorno, dessa volta ao passado, né? Na passagem pelo presente, das possibilidades do futuro, né? Então, a ciência política trata um pouco disso. Então, a filosofia ela vai conduzir sobre um pouco de ciência
a política nessa discussão de proposições, né, de origem, de essência, de justificação, dos fins do Estado, tá certo? Enfim, são aspectos fundamentais aí para o entendimento daquilo que nós poderíamos chamar de geração do poder, tá? Então, tenho sempre que olhar o áudio ali para ver se está tudo ok. Muito bem. No prisma sociológico, quando a gente fala no prisma sociológico, a gente está falando do fenômeno político por excelência mesmo, né? Então aqui nós estamos falando especificamente mesmo do estudo do Estado, né? Que é certamente um dos pontos altos e culminantes aí, por exemplo, quando pensamos na obra do Max Weber, né? Que nós certamente estudaremos aqui em bastante detalhes. E do ponto de vista jurídico, né, gente, do ponto de vista jurídico, ou seja, com esse olhar voltado da ciência política para o prisma jurídico, a gente pensa, por exemplo, no Estado, né, e tem um autor que eu me utilizo muito, que ele é fundamental para o nosso entendimento, que é Hans Kelsen, né, os juristas, então, que estão aqui nesta aula, eles devem certamente ter estudado isso quando estudaram teoria geral do Estado, lá na sua faculdade de Direito, né? E aqui a gente está falando de um mundo específico que é o mundo do dever ser, né? O mundo do dever ser, que se explica por essa unidade de normas de direito dentro de um sistema, né, sistema jurídico, né? Enfim. Esses são aspectos importantes da teoria do Estado, né, do estudo da teoria do Estado, da teoria do direito, né? Só para a gente ter um pouco esse chão, né, para entendermos melhor onde estamos pisando aqui. Muito bem, vamos avançando, né? Vamos avançando. Olha essa afirmação que eu trouxe de cara para vocês, que interessante. O Estado é a grande ficção através do qual todos tentam viver às custas de todos. Vamos entender bem isso aqui, de como isso nos ajuda a compreender esse conceito, ou, melhor dizendo, os conceitos de Estado, né? Então tem um economista, né, francês, que eu acho que é assim que se escreve o nome dele, Frédéric Bastiat, que diz que o Estado, então essa afirmação é dele, o Estado é a grande ficção, por meio do qual, através do qual todos tentam viver às custas de todos. É uma grande unidade, um grande sistema onde as pessoas precisam extrair dali as condições para que elas próprias possam viver. Então as pessoas não são efetivamente autônomas, elas necessitam de outros para poder viver. É a base teórica dessa afirmação. Então, pensando nesse cenário, né, o Frédéric Bastiat, ele, com um tom muito irônico, né, ele propôs, na época, pagar um prêmio em dinheiro mesmo, né, para quem fosse capaz de apresentar uma definição de Estado, uma definição de Estado que fosse, ao menos, satisfatória. É um desafio. Olha, me apresente uma definição minimamente satisfatória de Estado e eu vou lhe pagar aqui, sei lá quanto era o prêmio, né? Vou lhe pagar aqui 50 mil reais. Né? Então, essa frase do Bastiat, ela traz para a gente, em um tom aqui velado, né, um pessimismo muito forte em relação à possibilidade de definição do Estado. Tá? A gente consegue voltar até antes de Bastiat, que vai fazer uma leitura do idealismo alemão de Hegel, né? Do próprio Kelsen, né? Que nos traz essa dificuldade em definirmos Estado, né? Por termos imprecisões conceituais.
Tá? Por quê? Porque nas definições de Estado nós temos já apresentado aí juízos de valores. E esses juízos de valores, então, nos distancia de um conceito que possa ser puro, né? Então, o Estado, como nós o conhecemos, ele esses conceitos, eles de algum modo encobririam a realidade, de fato, daquilo que é o Estado. Então, se a gente pensar, por exemplo, o Estado como uma ordem política da sociedade, a gente vai ver que há uma representação desde a antiguidade, tá? Desde a antiguidade, né? Pensarmos em o Estado como uma representação da ordem política, ou seja, da relação que as pessoas estabelecem entre elas, né? Para poderem viver uns às custas dos outros, tá certo? Então, eis aqui a origem desse nosso debate, né? Vejam só. Deixa eu já botar aqui que fica mais fácil. Pronto. Vejam, eu quero trazer um exemplo também de um autor muito interessante para a gente, que a gente vai ter que voltar um pouco nessa concepção de Estado. E novamente eu me utilizei de uma obra. Opa, estou saindo até da tela, né? Aí não, Gilson. Que é uma obra que eu gosto muito e é uma obra fundamental para se conhecer cultura ocidental, né? Que é a obra A Paideia, a Formação do Homem Grego, do Werner Jäger. E eu trouxe um recorte aqui, né? Que eu, quando preparando este curso, preparando esta aula, me lembrei, e ele diz o seguinte: o que ele diz aqui, ó? Que é na estrutura social da vida da polis, ou seja, lá nas cidades, estados gregas, né, que a cultura grega atinge pela primeira vez a forma clássica. Olha só que interessante. Então, está falando de cultura grega, está falando de algum modo de cultura ocidental. Então, as palavras política e político, que são derivadas de polis, ainda se mantêm vivas entre nós e lembra-nos que foi com a polis grega que apareceu pela primeira vez o que nós denominamos Estado, embora o termo grego possa ser traduzido tanto por Estado como por cidade. E daqui, claro, não vamos entrar nesse estudo, não faz sentido, né? Mas as cidades-estados gregas, elas se perfaziam, então, se configuravam nesse cenário político, né? A vida é política, a vida para os gregos só poderia acontecer dentro da política, né? Então, para os séculos entre o fim do período patriarcal e a fundação do Império Macedônio, por Alexandre, Estado e polis serão então equivalentes. Tá? Então, veja só, ainda um outro recorte, né? As civitas, né? E a res pública dos romanos também são exemplos que traduziam a ideia de Estado, né? Está fortemente marcada pelo aspecto que personifica o vínculo comunitário, que adere à ordem política e de cidadania. Na ascensão do Império Romano, os termos imperium e regnum exprimiam a noção de Estado enquanto organização de dominação e poder. Então, já depois aí esse período antigo da história da humanidade, né, na Idade Média ali, nós temos momentos muito marcantes ali. Então a gente pode pensar, por exemplo, estou me lembrando aqui, da ideia de fragmentação, da ideia de divisão mesmo de império, né? Porque nós tivemos nos grandes impérios da humanidade grandes fragmentações, né? Entre social e político. Tá? Então, existiam sistemas que buscavam representar o Estado e reduzi-lo, então, à significação única, de modo que muitas vezes essa ideia do social e do político ficavam muito apagadas ali. Né? Muito bem, quero ir avançando, né? Lembrando que esses primeiros momentos aqui são uma introdução
o que a gente precisa apresentar. Eu não posso já chegar no conceito, né? Embora o estudo tenha que ser objetivo, ele precisa ser responsável, né? As questões, gente, sobre conceito de Estado podem tratar de muitas coisas. E eu estou tentando aqui mesmo fechar todas as portas para que nenhum de vocês sejam pego de surpresa, né? Então, olha só, situando o conceito na modernidade, vamos trazer para a modernidade. Nós passamos lá pela antiguidade, passamos ali pela Idade Média de forma muito breve, e situando agora o conceito na modernidade, precisamos entender a ideia de Maquiavel em sua obra O Príncipe. E ele afirma o seguinte: todos os estados, todos os domínios que têm tido ou têm impérios sobre os homens são estados e são repúblicas ou principados. Tá? Então, o próprio Bobbio, Norberto Bobbio, que é um autor também importante aqui para a ciência política, ele nos diz que esta frase do Maquiavel, ela se reveste de uma noção fundamental para a história do pensamento político. Por quê? Porque ela introduz uma palavra destinada a grandes riquezas, a fortuna, que é a noção justamente de Estado. Estado, né? E essa noção serve, então, para indicar aquilo que os gregos já chamavam de polis, como eu mostrei para vocês, que os romanos chamavam de república, né? E um grande pensador político que nós estudaremos nesta aula aqui hoje ainda, para o conceito de Estado, que é o francês Jean Bodin, né? Que meio século depois de Maquiavel vai chamar de République, né? Isso a gente encontra essa análise toda na obra do Norberto Bobbio, A Teoria das Formas de Governo na História do Pensamento Político, né? Mas não é o caso de entrarmos aqui, porque nós estamos nos cercando de conhecimentos para responder à indagação sobre o conceito de Estado. Nossa, professor, tudo isso só para falar do conceito de Estado? Calma, calma que tem muita coisa ainda para vir aqui. E o tempo vai avançando, eu acho que essa aula vai durar 1 hora. E se durar mais, esta é uma aula inaugural, não é, gente? Eu não quis dividir o conceito, a conceituação de Estado em uma única aula de 30 minutos. Eu acho que não seria adequado, então o objetivo é esse mesmo. Depois a gente vai quebrando em partes menores os outros assuntos, tá certo? Então, muito bem. No meio desse debate todo, eu tenho um aspecto também trazido por um autor da ciência política muito importante para nós, que nós nos utilizaremos, né? Embora muitas vezes eu não traga aqui efetivamente o autor, mas eu estou trazendo as ideias, que é o que importa, que é David Easton, né? Que é um dos principais autores da ciência política norte-americana contemporânea. E a pergunta do Easton era simplesmente isso: que é o Estado, né? Então, daqui nós já temos condições de fazer alguns debates importantes. Então, o Easton, né, David Easton, ele se refere a essa possibilidade de definições. E ele, na sua obra, né, ele tem uma obra muito importante, muito interessante para nós, que fala sobre a teoria geral do Estado, né? A gente vê isso na obra Elementos de Teoria Geral do Estado, trazido pelo Dall'Ari, né? E ele diz, então, ter encontrado nada menos do que 145 definições diferentes para esta pergunta. 145 definições. São apenas 145? Não. É apenas para ilustrar a problemática que o próprio Easton nos traz. Investigou, falou, eu vou investigar. Que diabo é Estado? Foi lá e encontrou 145 definições diferentes para a pergunta o que é o Estado. E aí o próprio Easton, após essa pesquisa, vai se questionar, indagar, que não são raras as vezes que as pessoas, os homens e mulheres, os pensadores, eles discordam de forma tão acentuada sobre um conceito.
Então, essa confusão, essa variedade de sentidos, ela é muito ampla, ela é muito vasta, né? E ele vai dizendo ali que é praticamente inacreditável que durante os últimos 2.500 anos, né, de debates e discussões sobre o tema, de uma forma ou de outra, não houve nenhum tipo de uniformidade. Tá? E aí vai concluir o seguinte, que há necessidade de definirmos exatamente a questão do Estado, né? Ela vai sendo substituída por uma noção mais importante, que é a de sistema político, né? E aqui se pressupõe mesmo uma diversidade de ideias. Então, a ideia que está por trás deste debate, gente, desta diversidade de definições, é dizer o seguinte, que é impossível, que é absolutamente impossível encontrarmos um conceito de Estado que satisfaça todas as correntes de pensamento. Tá certo? Então esse é o objetivo por trás desse debate. Então o Dallaire nos diz que, sendo o Estado um ente repleto de complexidades, né, que pode ser abordado sob pontos de vistas distintos, né, e além disso, sendo muito diverso e muito variável quanto à sua forma e até quanto à sua natureza, né? Então, haverão tantos pontos de vistas e de partidas quantos forem os ângulos de preferência de quem observa o conceito. E em função do elemento ou do aspecto que for considerado primordial pelo estudioso, é que este vai desenvolver então o seu conceito, o conceito de Estado. Então, por mais que autores se esforcem para chegar a um conceito objetivo, vai haver sempre um quanto de subjetividade, tá? Ou seja, sempre uma possibilidade de variação desse conceito, tá certo? E isto é importante, isso pode ser objeto de prova. Dizer que há, então, um conceito único de Estado. Não há. Não é possível termos uma única definição. Existem várias, múltiplas, e elas são divergentes. Tá certo? Então aqui nós já estamos em conteúdo de prova, tá certo, gente? Tudo isso foi para chegar nisso, professor? Sim, para que você tenha os elementos necessários. Bom, mas essa variedade de conceitos, a gente vai precisar então, agora, por isso que eu digo, sair do estudo muito acadêmico e sintetizar, organizar, orientar em aspectos fundamentais. Trazer os autores que são mais cobrados, mais importantes. Por isso eu estou trazendo, neste momento aqui em específico, a obra do Dalmo Dallaire. Né? Para trazer aqui duas orientações, ao invés de trazer dois conceitos, eu quero trazer duas orientações distintas para o conceito de Estado. Então, uma tem ênfase aqui, ó, a um elemento concreto que é ligado a esta noção de força, tá certo? E a outra é de natureza jurídica, tomando como ponto de partida a noção de ordem, tá? Então, são duas orientações bastante diversas e distintas, mas que nos conduzirão a irmos formando esse quanto de conhecimento necessário para responder uma questão que será uma questão objetiva. Mas ela não será puramente uma questão objetiva. Ela vai buscar nos autores importantes, naqueles que são referências. E é esse o meu papel. Trazer esses autores para vocês, trazer estas ideias para que nós possamos realizar o debate, o estudo, de forma pontual. Espero que vocês tenham compreendido aqui, então, até então, todo esse debate, né, da importância e da relevância dele para a ciência política, para o estudo da teoria geral do Estado, tá certo? Muito bem. Então, aqui são duas orientações, né, duas orientações muito importantes
Mas antes da gente abordar mesmo cada uma delas, vamos fazer essa abordagem para entender melhor, é importante a gente esclarecer algumas dúvidas, tá? Então, a eliminação de um conceito que teve um largo curso no século XIX, que ainda tem alguns adeptos, segundo o qual o Estado é, o Dallaire diz, a nação politicamente organizada, isso é falso. O Estado, segundo Dalmo Dallaire, não é uma nação politicamente organizada, tá certo? O Estado não é, segundo Dalmo Dallaire, uma nação politicamente organizada. Então aqui a gente já entra em alguma dificuldade que eu quero justamente esclarecer a vocês. Então vamos lá, vamos continuar avançando e evoluindo. Então, a pergunta é, o Estado é a nação politicamente organizada? É a pergunta do Dallaire, tá certo? É a nação politicamente organizada? Então veja só, o Estado não é uma nação politicamente organizada. Então, quando a gente se utiliza de estudos da sociologia, da antropologia, da história, tá? O conceito de nação, ele vai ser entendido de forma mais adequada como uma espécie de comunidade. Como uma espécie de comunidade, tá, gente? Já a ideia de Estado, ela vai ser relacionada a um tipo, a uma espécie de sociedade, tá? Mas veja, observação importante, a sociedade, eu vou botar assim, ó, a sociedade é mais ampla que o Estado, tá? Ok? A sociedade é mais ampla, o Estado é mais restrito, ok? Muito bem. Mas quando a gente fala ali na expressão politicamente organizada, a gente não encontra no pensamento doutrinário nenhum tipo de rigor científico para esse tipo de afirmação, vai nos dizer o Dallaire, né? Então, exatamente por isso que ele desconsidera esta possibilidade. Então, o Estado ele não pode ser politicamente organizado. E por isso não deve ser acolhida também a possibilidade de uma nação juridicamente organizada. Por quê? Porque o Estado não é uma nação. O Estado é uma sociedade, tá? E a sociedade é esse conjunto, esse agrupamento de pessoas. Nós iremos, quando estivermos tratando na próxima aula sobre a evolução do Estado moderno, entender melhor os conceitos, os elementos constitutivos do Estado. E aí nós vamos adentrar mais a fundo nesse conjunto de conhecimentos aqui, que é exigido em prova. Nós vamos trazer questões aqui para resolvermos juntos também, tá? Mas nesse momento, para a gente pontuar bem aqui, né, vamos lembrar que há uma didática por trás desse estudo, tá? O estudo está pensado, está organizado para que você evolua de forma segura e da forma mais rápida possível. Então, nesse momento, o que eu quero que vocês guardem é isso. Estado não é nação. Estado, ele é uma sociedade. Isso segundo Dalmo Dallaire, em outros momentos eu vou trazer sim outros debates, outras discussões. E o estudo da ciência política é isso mesmo, né? Nós vamos ter que trazer autores que às vezes são divergentes e teremos que levar isso para a prova? Teremos que levar isso para a prova, tá? Muito bem. Então eu havia dito que nós iríamos entender melhor estas orientações fundamentais, tá?
em relação ao conceito de Estado, e eu quero começar por essa orientação que nos remete a esta ênfase a um elemento concreto ligado à noção de força, tá? A noção de força. Então, olha só, segundo Dallari, entre os conceitos que se ligam mais à noção de força e que poderiam ser classificados como políticos, não está ausente a preocupação com o enquadramento jurídico. Mas o Estado é visto, antes de mais nada, como força que se põe a si própria e que, por suas próprias virtudes, busca, então, a disciplina jurídica. Então, nesse mesmo sentido aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que o Estado, fazendo um paralelo, até um vínculo com o que diz o Max Weber, né, que o Estado possui, então, a condição de se fazer presente através do uso da força, através do uso legítimo da força, para ser mais preciso com a afirmação do Max Weber. Então veja só, vamos já entender aqui alguns conceitos de forma bem objetiva. O Estado é uma força material, irresistível, limitada e regulada pelo direito. É uma definição de Estado, uma definição objetiva, poderia ser cobrado na sua prova, né? Nesse mesmo sentido, tem um autor chamado Digui, que diz que ele tem um tratado de direito constitucional, né, que conceitua o Estado do seguinte modo: ele diz que o Estado é uma força material, então, irresistível, limitada, que é regulada pelo direito e que é capaz, então, de impor limites às pessoas. É a força material. Materialmente falando, estamos falando de um elemento concreto. Tá? Uma outra definição interessante para a gente citar é essa aqui do Hermann Heller, né? E ele diz o seguinte: o Estado é uma unidade de dominação, independente no exterior e também no interior, fora do Estado, para além dele e dentro dele próprio, e que atua de modo contínuo com meios de poder próprio e claramente delimitada no pessoal e no territorial. Tá? Aqui o que nós temos são características, elementos típicos de teoria geral do Estado mesmo. Né? Então, o Estado como esse conjunto, essa unidade de dominação, mas é uma dominação ampla, veja, é uma dominação que acontece internamente e externamente, tá? Que vai, então, estabelecer todos os regramentos, todas as orientações, delimitar no âmbito das pessoas, mas no âmbito do seu território, tudo que ali acontece, tudo que ali ocorre, tá certo? Tem uma outra definição, essa também é muito relevante, que é a definição trazida. O Estado é uma institucionalização do poder. Sim, é uma definição trazida pelo Bourdieu, né? Georges Bourdieu, que diz que o Estado, então, é essa institucionalização do poder. É o poder se fazendo presente, é o poder aquilo que está na subjetividade se materializando, ou seja, se colocando como uma instituição que é intransferível, que se apresenta materialmente às pessoas. Por quê? Porque interfere diretamente na vida das pessoas. Né? E uma outra definição que eu estou trazendo aqui é que o Estado é o monopólio do poder, né? Trazida pelo Georges Guvitch, né? Guvitch, é assim que se escreve? Acho que é assim, Guvitch, tá? Georges Guvitch. Que o Guvitch, quando diz o Estado é o monopólio do poder, ele entende que esse monopólio é suficiente para identificarmos exatamente o que é o Estado. Tá?
é necessário e suficiente para entendermos exatamente o papel do Estado, né? Que é essa, novamente, essa materialização, né? Mas aqui é menos no sentido psicológico, aqui é mais no sentido de dizer que o Estado, então, é o detentor do poder. Mas não é só o detentor de um poder. Ele é, então, segundo o Guvet, o único detentor. Ele exerce monopólio do poder, tá certo? Então veja como as definições elas divergem. Estou trazendo apenas algumas e que são relevantes e importantes para a gente entender essa ênfase a um elemento concreto ligado, direcionado a essa noção de força. Entendem agora o que quer dizer esta ênfase a um elemento concreto ligado à noção de força? É essa materialização, é o Estado que se faz como uma mão forte, como uma instituição capaz de intervir nas relações entre as pessoas, nas relações de vida que se estabelecem. Tá? É essa a ideia, né, de conceitos ligados a um elemento que se apresenta concreto, que se apresenta material e está vinculado, está relacionado a essa ideia, a essa noção de força, ok? Muito bem, vamos avançando, vamos avançando. Controlando o tempo aqui, bem que aqui não tem muito o que controlar, nós temos que ir até o fim do conteúdo, né? Então trouxe aqui mais alguns aspectos para vocês. Então olha só, percebam que todos os conceitos apresentados mantêm uma ênfase ao elemento concreto ligado à noção de força, já disse isso a vocês, muito embora associada a outros elementos, né, e disciplinada parcialmente pelo direito, tá certo? Interessante notar que nem mesmo as teorias que se podem denominar jurídicas também não ignoram a presença da força no Estado, né? Tampouco que este, por sua finalidade, é uma sociedade política, não é? Estando a frase de Trotsky que eu trouxe aqui para vocês, todo o Estado se funda na força. Todo o Estado se funda na força. Max Weber, um autor muito cobrado em provas, observa que se só existem estruturas sociais das quais a violência estiver ausente, o conceito de Estado teria também desaparecido. Ou seja, sumiu a ideia de violência, a ideia de força, sumiu então também a ideia de Estado, né? E apenas subsistiria o que, no sentido próprio da palavra, se denomina anarquia, né? É isso, então, na ideia de Marx, né? Uma vez ausente a ideia de força, de fazer valer a vontade do Estado, nós teríamos um Estado anárquico, onde ninguém manda em nada, onde você não tem um poder uno, né? E onde as relações de força elas tenderiam a se dar de forma igual. Então eu não quero dizer com isso, gente, claro, que a violência, nem esses autores, obviamente, que a violência é o único instrumento de que o Estado se vale para fazer valer a sua vontade. Não é isso, tá? Mas nós podemos dizer sim que a violência, tá? A violência é um instrumento específico do qual o Estado se utiliza para fazer valer a sua vontade. Então, atualmente a gente pode verificar uma forte relação, sim, entre Estado e violência, tá? Mas desde a antiguidade, desde os agrupamentos políticos mais dos primórdios mesmo da humanidade, lá na origem da família, tá? Sempre se recorreu à violência, e a violência muitas vezes física mesmo, tá? E isso, a violência, então, como a violência, vamos botar assim, olha que interessante, a violência como instrumento do poder, tá? Então, é assim que, concebendo o conceito de Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, agindo de algum modo dentro dos limites de um território, ela reivindica então o monopólio do uso legítimo da violência física. Tá? Então percebam que é comum, é típico mesmo da nossa época reconhecer em relação aos grupos e aos indivíduos o direito de fazer uso da violência. Tá? Claro,
dentro das regras estabelecidas pelo próprio Estado. Ah, então, professor, não é qualquer violência. Não, não é qualquer violência. É da violência permitida, autorizada, né? Então, neste caso, o Estado ele se transforma na única fonte capaz de ter a violência em seu domínio por direito. Tá? Em outros termos, o Weber ele argumenta que o Estado moderno é o detentor do monopólio da força legítima. Max Weber diz que o Estado moderno é o detentor do monopólio da força legítima. Vou trazer isso melhor ainda. Tá? E isso é um atributo político das autoridades, então, que são legitimadas a exercer esse poder. Tá bom? Muito bem. Vamos deixando mais claros os conceitos, né? Facilitando aqui a nossa orientação. Agora, eu quero trazer um pouco a ideia de natureza jurídica, né? Natureza jurídica, né? Tomando como ponto de partida a noção de ordem e não mais a noção de força. Tá? Tem um autor muito importante que apresenta essa ideia de noção jurídica do Estado, que é Georg Jelinek, né? É um austríaco. O Jelinek, ele diz que o Estado é essa organização que integra todos os elementos e tem como característica fundamental ser uma ordenação de pessoas, sendo por tal razão uma corporação que difere das demais corporações por ser territorial, ou seja, ela integra também necessariamente um território, completando-se assim a formação do Estado. Então veja como a perspectiva aqui mudou, não é? E nós estamos falando de quê, gente? Do conceito de Estado. Então, é óbvio que se nós não organizarmos as nossas ideias, os nossos conceitos aqui, nós não teremos condições de encarar uma prova como será a prova que você vai realizar. Não teremos, tá certo? Muito bem. Então, o Estado, um outro conceito aqui importante para a gente, né, é o trazido por Giorgio Del Vecchio, tá? Que diz que o Estado é a unidade de um sistema jurídico que tem em si mesmo o próprio centro autônomo e que é, pois, possuidor da suprema qualidade de pessoa. Tá? Então, de novo, aqui nós temos um autor que traz essa... exclui aquela ideia de força, trazendo aqui uma preponderância jurídica, normativa, para a ideia, para o conceito de Estado. Tá? Interessante, né? Muito bem, tá vendo? São muitos conceitos, não tem como fugirmos disso aqui. Aqui, para a gente... eu não vou me alongar demais aqui, porque a ideia é só apresentar essas noções para vocês, né? Tem um outro autor também, o próprio Dallaire vai trazer esse Estado como ordem coativa normativa da condução humana. Né? Isso aqui é o Dallaire. Né? Vai dizer que o Estado, então, como uma ordem coativa normativa. Veja, não é só o exercício, o elemento da coerção, né? Mas é o elemento da coerção que se dá através de uma normatividade, que se dá através de uma legalidade, que se dá, então, de algum modo, né, através de um contrato. Né? Eu não estou aqui dizendo, né, obviamente, que o Dallaire seja um contratualista, eu estou dizendo que a ideia que ele apresenta aqui é uma ideia que traz, sim, ali no bojo, no fundo, uma noção de contrato. Tá? E, por fim, como uma última ideia dentro dessa natureza jurídica, né? Entendendo aqui como o ponto de
ponto de partida dessa noção de ordem, olha essa definição, né? Olha essa definição. O Estado, então, é a ordem jurídica soberana, né? Então, ordem jurídica, o estabelecimento de regras e de normas que se dá através desta relação de disputa de poder entre as pessoas. E esta noção, ela é soberana, nada é maior do que ela, tá? Que tem por fim o bem comum, né? Comum das pessoas, o bom comum de um povo, situado então dentro de um determinado território. Então veja que aqui já se apresenta aqui de forma explícita, nem implícita mais, explícita mesmo, né? Os elementos constitutivos de um Estado, né? E um deles já aparece aqui, que é o território. Então, neste conceito se acham presentes todos os elementos que compõem o Estado, né? E só esses elementos. A noção que poderá estar implícita na de soberania, que é um dos elementos, né? A soberania também você pode traduzir como poder, tá certo, gente? Mas não se preocupem, eu vou entrar nesses elementos quando estivermos falando da evolução do Estado. A noção de poder está implícita na de soberania, que, no entanto, é referida como característica da própria ordem jurídica. A politicidade do Estado é afirmada na referência expressa ao bem comum, com a vinculação entre a um certo povo e, finalmente, a territorialidade limitadora da ação jurídica e política do Estado está presente em menção a determinado território. Então, uma outra abordagem também que a gente que pode ser bastante útil e adequada em provas, é dizer que o Estado, ele se constitui, preciso anotar isso, né? O Estado como esse fenômeno histórico, tá? O Estado como fenômeno histórico, esse fenômeno histórico mesmo, que se apresenta desde a antiguidade, nas diversas regiões do planeta, e foi mudando os seus contornos, e foi mudando os seus entendimentos, como nós estamos vendo. Então, pelo conceito de Estado, por exemplo, a gente pode explicar e pode até justificar o fenômeno, um outro fenômeno, que é o fenômeno social, tá? O fenômeno social, que no fim das contas é efetivamente o poder político, tá? Então, em torno aí da noção de Estado, se agrupa um aparelho político, um aparelho administrativo, que vai tornar possível a realização do exercício do poder, tá? Então, o exercício do poder, ele vai ocorrer, ele se dará justamente através desse aparato político, administrativo, tá certo? É assim que ocorre então. Ufa, eita, caramba, vamos lá. Temos ainda. Aqui eu trouxe um slide em branco. É em branco mesmo, é? Meu Deus. Ah, sim, lembrei. Era para fazer algumas definições aqui com vocês. Olha só. Então eu quero trazer aqui algumas definições. Algumas outras definições, para a gente ampliar o nosso leque. Então, quando a gente fala do Estado, a gente pode falar do Estado como uma associação humana, tá? Uma associação humana. Associação humana é o que, gente? É povo, tá? Mas ele estará em uma base espacial. Isso aqui é quem, gente? Isso aqui é território, tá? Mas veja que essa associação humana, ou seja, esse povo que está ali radicada, né, em uma base espacial, ou seja, que está inserida em um determinado território, ele vive sob o comando de uma autoridade, porque senão nós estaremos na anarquia. E essa autoridade é quem? Esta autoridade é o poder, tá? É o poder... Opa! Pronto. Esta autoridade é o poder. E fica por aqui? Não fica não, vou até mudar a cor.
Este poder, ele não estará sujeito a nenhum outro. E o que é isso, gente? Não está sujeito a nenhum outro. Isso aqui é o que nós chamamos de soberania. Tá certo? É o que nós chamamos de soberania. Muito bem? Muito bem. Só para eu não deixar assim muito vago, porque eu fui citando algumas coisas, disse para você que ia tratar em outra aula, foi por isso que eu deixei esse slide. Depois eu fiquei pensando, poxa, não, mas eu tenho que fazer algumas introduções, né? Aqui nós podemos ainda fazer o seguinte, olha só, vou fazer uma linha aqui para aproveitarmos bem o espaço. Nação, disse, o Estado não é nação, né? Disse isso a vocês. Então, só para a gente não sair daqui com muita angústia, né, tendo que esperar a próxima aula, tá? Foi isso, pronto. Nação. O que é nação? Nação, ele é um agrupamento humano, tá? E esse agrupamento, os membros desse agrupamento, eles precisam, né, para se constituir nação, possuir alguns requisitos comuns, que são costumes, que são tradições, tá? Que são ideais, tá certo? Língua. Eles precisam partilhar de laços invisíveis, né? Como, por exemplo, possuir uma certa consciência coletiva, um sentimento de pertença, a uma comunidade. Por isso, gente, um Estado não é uma nação. Mas uma nação pode sim ser um Estado. Por quê? Porque não necessariamente em um Estado nós teremos essa consciência coletiva, esse sentimento de pertença. Não teremos esses laços invisíveis. Então é por isso, gente, por esta razão, que o Estado não é. O Estado não se confunde com nação. Nação não se confunde com o Estado, né? A nação se baseia nessa convergência de elementos culturais dentro de um agrupamento humano, né? Mas nós vamos ainda entrar em outros aspectos a isso no momento importante. E, por fim, aqui, para a gente não deixar em branco, a soberania. Ainda cabe aqui? Cabe, né? A soberania. A soberania, ela é caracterizada por também alguns elementos. Unidade, indivisibilidade. São elementos. Imprescritibilidade, indelegabilidade. Eita, tá difícil de falar. De ser indelegável, né? Indelegalabilidade. Palavra difícil, hein? Trava a língua. Tá certo? Então são características tradicionais da soberania. Ela precisa ser una, precisa ser indivisível, não é? Ela precisa ser inalienável, ou seja, não vai, né? Não tem prazo de duração, por isso é imprescritível, tá certo? Muito bem, isso aqui foi para a gente fazer mesmo essa noção aqui mais breve. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Para a gente fazer aqui já um momento diferente aqui na nossa aula. Trouxe uma questão. Isso aqui é uma questão de prova. Eu vou sumir com isso aqui e depois eu volto ele. Pronto. Foi isso que eu planejei. Depois vai estar disponível no slide mais organizado para vocês, tá bom? O slide vai ficar disponível aí. Isso aqui foi uma prova, gente,
aplicada agora no ano de 2022. Uma prova aplicada para o concurso do Senado Federal. Não, professor, a gente já aprendeu que Senado e Câmara não se misturam, que eles, né, são independentes, o processo seletivo é diferente. É verdade. A banca aqui foi FGV, né? Ok. É questão de prova. É questão no nível que vocês vão precisar ter. É verdade que eu entendo que aqui tem alguns problemas nessa questão e eu vou gastar alguns minutos com elas, com vocês, tá? É fundamental que a gente entenda isso. Olha o que disse a questão. Olha o que disse a questão, para vocês entenderem o nível que vem a prova e por que eu estou fazendo tudo isso, né? Se você está comigo assistindo essa aula até agora, tenho certeza que você vai querer saber onde dá. Então vamos ver o que pediu a questão? Olha só. A questão pediu o seguinte: a formulação do conceito de Estado moderno remonta ao século XVI, quando a crise dos grandes poderes universais e dos poderes senhoriais feudais abriu o espaço para a formação de monarquias centralizadas, dinástico-territoriais, em conflito pela hegemonia da Europa. Na França, em um contexto de guerras interestatais e civis religiosas, o jurista Jean Bodin desenvolveu uma das primeiras teorias sobre o poder soberano como principal agente da racionalização política. O Jean Bodin, ele vem ali, vai fazer todo um debate ali depois de Maquiavel, né? Muito bem. Olha só o texto, né, do Jean Bodin. Aquele que é soberano não deve estar sujeito ao comando de outrem em modo algum, e deve poder dar a lei aos seus súditos e apagar ou anular as palavras inúteis nela, substituindo-as por outras. O que não pode ser feito por quem está sujeito às leis ou a pessoas que exercitam o poder sobre ele. Por isso, a lei afirma que o príncipe não está sujeito à autoridade das leis. E em latim a palavra lei significa comando de quem tem o poder soberano. Assim, como o Papa, segundo os canonistas, nunca pode atar as próprias mãos, também não as pode atar o príncipe soberano, mesmo que o quisesse. Por isso, no fim dos editos e das ordenanças, vemos as palavras: pois tal é o nosso prazer. Para que esteja claro que as leis do príncipe soberano, mesmo que fundadas em motivos válidos e concretos, dependem apenas de sua pura e livre vontade. Quando, porém, as leis naturais e divinas, todos os príncipes da terra estão sujeitos a elas, nem possuem poder para transgredi-las, se não quiserem serem culpados de lesa majestade divina, pondo-se em guerra contra aquele Deus e cuja majestade todos os príncipes da terra devem se submeter com absoluto temor e reverência. Com base no trecho, em seus conhecimentos, analise a afirmativa que caracteriza corretamente o conceito moderno de Estado e de soberania em Bodin. Só aqui, gente, nós já teríamos um grande problema. Veja, o nível da questão. Não é a questãozinha básica de entender o conceito de Estado dentro da Constituição. Tá certo? Não é. Não é. Vamos seguir. A exercer a soberania absoluta, fazendo uso integral dos poderes da soberania, significa modificar o direito ordinário, consuetudinário e as leis fundamentais do reino. Essa é a alternativa A. Alternativa B. Para que o poder seja absoluto, deve se sobrepor a todos os demais poderes. Por isso, ele se manifesta na prerrogativa de não submeter a autoridade das leis. Letra C, que foi o gabarito da questão. É uma questão didática, tá? Trouxe para discutirmos o assunto. O poder absoluto consiste na faculdade de derrogar as leis civis, no caráter juridicamente incondicionado da soberania e sua limitação pelo direito divino e natural. Esse foi o gabarito da questão. Tá? Vamos ler a letra D e E. Né? O Estado moderno é caracterizado por uma entidade soberana. O Estado, que exerce o poder coercitivo sobre um território, possui o monopólio do uso da força. A soberania moderna baseia-se na divisibilidade de poderes exercidos por um Estado sobre uma comunidade política submetida aos poderes soberano, divino e natural. Muito bem, vou voltar aqui
Pronto. Aí eu volto aqui. Aqui, pronto, ficou tudo alinhado de novo. Aí eu volto aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Tá pequenininho, mas o slide está disponível para você. Então veja só. O Baudin tem uma obra que é a República, né? Que é lá no século XVI, 1576. 1576. E ele trata das formas de constituição, tá? Das formas de constituição. Então a palavra Estado, ela começa a ser utilizada para designar a forma de constituição da República. Por isso a sua obra se chama République, né? Então a gente precisa verificar, o Baudin diz pra gente que a gente precisa entender, precisa verificar em toda a República quem é que detém a soberania para julgar qual é o Estado. Então, ele vai dizer que se a soberania pertence a um só príncipe, né? Olha o debate de Baudin com Maquiavel. Então, nós vamos chamar isso de monarquia. Se ela pertencer a todo o povo, a gente vai dizer que o Estado ele é popular. E se ela pertencer só a uma pequena parte do povo, a gente vai dizer que é um Estado aristocrático. É o que Baudin vai dizer. É a análise que ele faz. Então veja, não é só um critério de número que detém o poder soberano que vai estar presente ali, mas é também uma defesa intransigente da existência de somente 3 espécies de república, é o que o Baudin está dizendo. Então ele diz, só há 3 estados, só há 3 espécies de república, monarquia, aristocracia e democracia. Né? Esse é o debate onde está inserida essa conversa toda, essa questão toda que a FGV trouxe aqui. Então, Estado e governo estão inseridos nesse debate, porque, veja, o problema para Baudin está na confusão existente até então entre Estado e governo. Né? Então, não tem ali uma definição muito clara do que se entende por governo, mas a gente percebe que enquanto a forma de Estado ela é estabelecida ali a partir do número de pessoas que detêm o poder soberano, a forma de governo ela é alcançada ali pelo modo do exercício de poder. Então, na reflexão do Jean Baudin, um Estado monárquico ele pode ter um governo popular, por exemplo, se o monarca permitir que todos os cidadãos participem da estrutura de poder, né, dos cargos públicos. Né? Mas ele também pode ser um governo aristocrático, a monarquia, se permitir apenas a participação de um grupo pequeno. Ou e esse grupo pode ser os mais ricos, os mais sábios, enfim, os mais virtuosos, né? Ou ainda o Estado aristocrático ele pode ser governado de uma forma democrática ou aristocrática. O Estado democrático ele pode ter um governo democrático, mas ele também pode ter um governo aristocrático. Tá? E isso sem contar, por exemplo, a possibilidade da existência de um governo monárquico em cada uma desses 3 estados aqui, que eu falei para vocês. Então veja, essa variedade de formas, ela tem estabelecido esse debate a respeito da república, dos diferentes tipos de governo, de administração. E aí, olha o que a banca disse, gente. Tá pequenininho aqui, até eu vou ter que fazer um esforço. Né? Vou gastar alguns minutos nessa questão, como eu disse a vocês. Olha só, a banca indefere todos os recursos e confirma o gabarito. Eu entrei com recurso contra essa questão. Elaborei recurso para os meus alunos, entrei com recurso, mas não foi acatada. E depois, olhando com calma aqui, enfim, não adianta a gente brigar com a banca. Não adianta brigar com a banca. Vamos ter que encarar a realidade, encarar que o examinador pensa assim. E esse mesmo examinador, vai elaborar outras questões, tá certo? Então, olha só, a opção que caracteriza corretamente o conceito moderno de Estado e de soberania em Baudin, com base no trecho fornecido, é a letra C, como marcamos ali. A opção resume corretamente os aspectos da noção bodiniana de soberania, de um príncipe, de um Estado moderno, citados no trecho, a faculdade de derrogar as leis civis.
o caráter incondicionado da soberania do príncipe do ponto de vista jurídico e a limitação de sua soberania pelo direito divino e natural. Então o trecho está construído na distinção entre lei civil e natural divina. Depois olha aí se a questão realmente não fala isso. Fala sim, em conformidade com o debate contemporâneo com as bases da doutrina jurídica medieval. Entretanto, a novidade de Baudin é sua definição de poder absolutos, de poder máximo, tornando central um dispositivo até então considerado excepcional. A faculdade de o soberano, no uso integral de sua soberania, derrogar o direito ordinário. Assim, a substância do poder absoluto era identificada exatamente em derrogar as leis civis, o que torna a soberania juridicamente incondicionada, mesmo que limitada pelo direito divino e natural. A alegação de que a alternativa C está equivocada, pois afirmaria que o direito divino e o natural não condicionariam, então, juridicamente a soberania, é improcedente. No trecho e na opção C, a atuação juridicamente condicionada da soberania do príncipe e seu poder absoluto ocorre no interior do campo que lhe é próprio, o das leis civis. Deve poder dar à lei os seus súditos e apagar ou anular palavras inúteis nela, substituindo-se por outras. E uma vez que a soberania do príncipe não se estende para as leis da natureza e de Deus, o caráter juridicamente incondicionado só pode estar referindo ao então de sua soberania. Né? A anulação da questão, com base no argumento de que não se refere a item previsto no edital, é improcedente. O tema versa sobre o qual ela versa está incluído no item Estado, conceito e evolução do Estado moderno. Eu vou parar aqui. Acho que dá para a gente ler o restante aqui. Um pedacinho só a mais. Né? Daqui vocês já vejam. Então, eu estou usando o caso da FGV, mas é assim. Isso é tratado do conceito de Estado. Tá? Baudin é considerado um dos maiores teóricos do Estado moderno em função de sua doutrina sobre soberania, cujo objetivo é criar um Estado centralizado, né? Com ao vértice um príncipe soberano, detentor de um poder único e indivisível. Né? Tá bom? Então, era isso que eu queria tratar aqui nessa questão, só para a gente entender o grau de aprofundamento. E nós vamos ter, sim, um módulo específico aqui dentro do nosso estudo. Aqui eu coloquei no slide, né, a justificativa da banca aí para a anulação da questão, tá? Para a gente poder tratar sobre os autores mais importantes e mais relevantes. Nesse momento a gente está focado aqui só no conceito de Estado, né? Mas nós ainda trataremos sobre esse assunto aqui no decorrer do nosso curso, tá bom, gente? No decorrer do nosso curso. A tarefa, vocês vejam, é monumental, não é simples como muita gente tem pintado por aí. Isso muito me entristece, né? É quase como uma tentativa de vender a qualquer custo cursos para vocês. Né? A gente precisa encarar a realidade como ela é, de fato. Trouxe aqui de forma muito rápida também, só para a gente passar de forma muito rápida aqui, algumas teorias referentes a causas determinantes da formação do Estado. Então, a gente pode falar de uma origem familiar ou patriarcal, né? Então, desde o início dos primeiros homens e mulheres, né? Cada Estado ele surge aí a partir, então, da sua própria família, né? Do seu grupo menor ali, familiar, chefiado ali, geralmente por um patriarca, não é? Enfim, a gente tem atos de força ou de dominação, né? E aqui a gente tem, por exemplo, autores como Oppenheimer, né? Que diz que os estados se formaram a partir da dominação de um grupo sobre outro. Tá? E aí foram sendo criados para regular essas relações que iriam ocorrendo entre vencedores e vencidos. Tá certo? Então, isso aqui é outra teoria que trata aqui das causas determinantes da formação do Estado. E uma outra teoria também importante, que eu não poderia deixar de trazer, é dos fatores econômicos ou patrimoniais. Né? E aqui a gente tem, por exemplo, Platão, a gente tem Marx, né? São importantes, né? Que sustenta que o Estado ele surge por motivos econômicos, ele surge por motivos patrimoniais.
né? Platão, só para a gente ter uma ideia, ele fala aqui ah, ah, que o Estado ele deriva da necessidade de cooperação e divisão do trabalho entre as pessoas. Marx ele diz que o Estado surge com a evolução da sociedade a partir do estabelecimento ali da propriedade privada, né? E a propriedade privada seria então um instrumento de dominação para dominar os não proprietários, né? E o Estado então ele estaria fadado a desaparecer então quando toda a espécie, quando fosse eliminado esse tipo de relação, tá? De relação econômica, de relação patrimonial, né? O que certamente já se mostrou um grande equívoco, tá bom? Muito bem. Caramba, a aula tá indo, né? Mas vamos lá, já estamos bem no finalzinho. Já estamos bem no finalzinho da parte teórica. Aí eu resolvo algumas questões aqui, né? Vocês chegaram para estudar e não foi para brincar, não é verdade? Eu trouxe aqui uma definição de Estado moderno trazida pelo Norberto Bobbio, né? Está no dicionário de política do Bobbio, Bobbio, Matteucci e o Pasquino, né? Eles têm um dicionário em 2 volumes, muito bacana. A gente tem ali muitos conceitos importantes assim. Então ele diz o seguinte: o Estado moderno como uma forma histórica determinada, né? Então, para a nossa geração, reentra agora no seguro matrimônio do conhecimento científico o fato de que o conceito de Estado não é um conceito universal, não é um conceito universal, mas ele serve apenas para indicar e descrever uma forma de ordenamento político surgida na Europa a partir do século XVIII até os fins do século XIII, né, até os fins do século XVIII, ou inícios do XIX, com base na base de pressupostos e motivos específicos da história europeia, e que após esse período se estendeu, libertando-se, de certa maneira, de suas condições originais e concretas do nascimento, né? Então, claro, evoluiu. Tá? Nós vamos estudar isso em maiores detalhes. Todo mundo civilizado. Ok. Esta afirmação de Ernest Wolfgang Böckenford pode servir bem como ponto de partida depois de esclarecermos que o método aqui adotado é o método histórico-crítico, entendido, de uma parte, como método destinado a dar ao fenômeno que se quer estudar a necessária espessura conceitual, e que, de outra parte, a marcar as exatas fronteiras dentro dos quais se pode usar homogeneamente tal conceito. Em tal sentido, o Estado moderno europeu nos aparece como uma forma de organização do poder historicamente determinada, e, enquanto tal, caracterizada por conotações que a tornam peculiar e diversa de outras formas historicamente também determinadas e interiormente homogêneas de organização do poder. Então, o elemento central dessa distinção, dessa diferenciação mesmo, é nessa centralização do poder, tá? Como uma instância mais ampla, tá? Que vai compreender ali esse conjunto de relações políticas, né, gente? Tá bom? O conceito dentro do conceito aqui trazido pelo Bobbio, talvez muito interessante, importante dizer que não há, que o conceito de Estado não é um conceito universal, não é? Então isso já cai por terra muita coisa. E por fim aqui, para a gente terminar esse aspecto mais teórico aqui da nossa aula, nessa parte teórica da aula, 3 teorias básicas que disputam a compreensão do Estado, né, que seriam a histórica, a contratualista e a normativa, para a gente deixar bem amarradinho esse estudo aqui. Então, nessa primeira aqui, a gente tem, por exemplo, Aristóteles, né? A gente tem Aristóteles, Hegel, Marx, que entende o Estado como esse fenômeno histórico decorrente de uma certa luta entre as pessoas, por disputas de poder. Aristóteles, né? Terminei de escrever. Então, de algum modo, o grupo mais poderoso ele vai se apropriando desse excedente que vai sendo criado ali nessa disputa, né? E aí você tem esse poder maior se constituindo, estabelecendo relação de força, né? Tá? Então, tem um aspecto geográfico importante, né? Porque
o Estado então vai se configurando geograficamente para termos uma divisão como entendemos hoje. As teorias contratualistas de Estado, elas têm sua origem, sobretudo, aqui num autor chamado Thomas Hobbes, que vai dizer que vai explicar o Estado a partir de um contrato voluntário, né? Contrato voluntário, onde os indivíduos eles cedem, vocês podem ir anotando aí, né? Não vou anotando tudo, cedem parte aí da sua liberdade a um monarca absoluto. Pensem aqui no monarca, tá? A ideia é essa. E aí o Estado, né? O Estado, ele, em troca da segurança que vai oferecer aos indivíduos, ele rouba essa parte de liberdade. Então essa teoria, que tem muitos depois seguidores, né? Como o John Locke, tá? O John Locke, vai ter Kant, né? Quem mais aqui? Rousseau, né? Rousseau, ela é a origem da democracia moderna, tá, gente? A gente tem aqui a origem da democracia moderna, tá? Na medida em que vai formando mesmo uma teoria do Estado, né? E por fim aqui as teorias normativas, né? As teorias normativas do Estado, que vão se preocupar em explicar o Estado, né? De forma muito, muito superficial. Elas vão estar mais focadas aqui em definir como deve ser o governo, como ele deve ser exercido, tá? Então, isso aqui é o mais importante. A gente tem lá, desde lá mais na antiguidade, Cícero, isso aqui vai passar por Maquiavel, né? Montesquieu, Madison, enfim, tá? Ui, caramba! É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Para a gente falar sobre o conceito de Estado? Sim, gente, sim. Eu, como eu disse, eu estou direcionando isso para a resolução de questões. Vejam que eu trouxe questão. Eu quero fazer agora um foco aqui com vocês. Trouxe algumas questões. A gente já está com 1h27, tá? Eu não vou passar de 1h40. Vai ser super rápido na resolução de questões, porque esse material, esse estudo vai sendo feito, depois eu vou fazer módulos de resolução de questões específicos, vou trazer só questões e vou resolver todas com vocês, tá bom? Então vocês não precisam se preocupar, eu preciso nesse momento apresentar a teoria que a gente precisa estudar para resolver as questões que virão. Aí eu faço algumas aqui dentro das aulas e depois vou ter módulos específicos só de resolução de questões. Gente, não vai ter como você não aprender isso aqui. Vou martelar isso na tua cabeça. Do jeito de fazer as questões, de como a banca aborda, do que ela traz, de quais são os termos, as palavras-chave que você deve se concentrar, tá certo? Para facilitar a sua vida. Eu estou aqui, então, para facilitar a sua vida. Vamos voltar aqui para a tela? E aí eu venho aqui, vamos fazer aqui algumas questões juntos, de forma bem aceleradinha, tá? Vamos lá. Então, a prova em 2023, né? Olha só, Sebrasp. No que se refere ao conceito, à origem e aos elementos do Estado, julgo o item que se segue. O Estado é uma associação humana, povo, radicada em base território, que vive sob o domínio da autoridade, poder, não sujeito a qualquer outra, soberana. Falei isso para você. Eu trouxe isso no slide, desenhei isso aqui para você praticamente. Praticamente não, desenhei todo. Estão aqui os 4 elementos. Muito bem. Isso aqui tá o quê, gente? Isso aqui tá certo. Rigorosamente certo. Não tenha dúvida ao marcar esse item como certo. Nação é um agrupamento humano. Falei isso para você. Homogêneo, cujos membros possuem os mesmos costumes, mesmas tradições, mesmos ideais coletivos, falam a mesma língua, partilham os mesmos laços invisíveis, como a consciência coletiva, o sentimento de pertença a uma mesma comunidade. Trouxe isso também para você, exatamente como está aqui, né?
exatamente como está aqui. E isso está rigorosamente correto. Correto. Né? E, por fim, a soberania ela é caracterizada pela unicidade, indivisibilidade, imprescritibilidade e indelegabilidade. Tá tudo certo. Você sabe que está certo porque eu expliquei cada um a você. Né? Então, todos os itens estão certos, gabarito, letra E. Tá certo? O objetivo, depois, no nosso bloco de só de questões, numa aula exclusiva só para fazer questões, não uma, muitas, né? Eu vou fazendo com mais calma. Aí eu vou entrando na teoria de forma mais resumida, né? Porque nós já teremos feito aqui, tá? Será uma grande revisão mesmo, tá? Para fortalecer aí, facilitar a forma de você aprender. Uma outra questão, essa questão aqui é de 2019, também do CESP, Sebrasp, né? Então, apesar da centralidade do Estado na vida política desde a era moderna, as formulações que conceituam ainda são objeto de atenção em razão das transformações pelas quais o Estado e suas relações com a sociedade civil passam ao longo da história. Ou seja, além de não termos um conceito único de Estado, esse conceito ele varia ao longo do tempo. Né? A respeito desse assunto, assinale a opção correta. Letra A despeito, isso não vamos resolver a questão toda, porque o objetivo, como eu disse, é didático. Tá? A despeito da grande diversidade de conceitos de Estado, eita, entendemos, é verdade, tem uma diversidade muito grande. O exercício do poder político e da autoridade jurisdicional sobre um território e sua população, em bases soberanas e com vista ao bem comum do povo, é aspecto essencial do conceito de Estado. Tem dúvida ao marcar isso aqui como certo? Depois de tudo que falamos? Você não tem nenhuma dúvida. Você vai marcar como certo, sem medo de ser feliz. Tá, gente? Sem medo de ser feliz. Né? Vamos ler as demais? Vamos ler as demais. Olha só, letra B. Por ser crescentemente limitada e relativizada em um mundo interdependente, a soberania não é mais considerada atributo indispensável para a compreensão no plano conceitual de natureza e da atuação do Estado contemporâneo. Sério? Não há Estado independente sem soberania. Então isso aqui já está errado, né, gente? Letra C. Conceitualmente, a sociedade é tributária do Estado, razão pela qual, na atualidade, as instâncias e instrumentos de representação e participação política da sociedade têm sido elementos constitutivos dos Estados democráticos. Isso aqui também está errado, tá? Um dos elementos aqui é o povo. Né? Letra D. A crescente porosidade das fronteiras frente aos fluxos transnacionais e os processos de integração política e econômica no plano internacional são fatores que suprimem a territorialidade como dimensão constitutiva do Estado contemporâneo. Né? Não, o Estado é sim ainda uma das dimensões, tá certo? É necessário sim. Letra E. A definição de sociedade civil se fundamenta tradicionalmente na diferenciação e na contraposição desta ao Estado, no que consagra a natureza política das instituições sociais, né? Das instituições políticas, tá, gente? Cuidado, né? Tá certo? Então, o gabarito aqui é a letra A mesmo, né? Muito bem. Mais uma aqui? Vamos lá. Só mais duas, essa e mais outra, e aí nós finalizamos, né? Então, uma questão um pouco mais antiga também, Sebrasp, né? Prova de ciência política, ó, de 2013, né? Analista administrativo lá da NTT. Com base na classificação dos grupos políticos e no conceito de Estado, julgue o próximo item. O Estado moderno, cuja origem europeia, Estado moderno, cuja origem europeia remonta ao período do século XIII aos fins do século XVIII ou início do XX, tem como principal característica o fim do monopólio da força legítima. Nós lemos isso aqui aonde, gente? Não exatamente igual, mas é isso aqui que nós lemos, né, lá no dicionário de política do Bobbio. Né? Então, para explicar esse aspecto da razão do Estado, né, a gente precisa partir da identificação de momentos cruciais na história do Estado moderno na Europa. Né? Então, surgiu lá no fim da Idade Média e primeiros séculos da Idade Moderna, tá, essa noção de Estado moderno. E aí houve ali, como vimos, né, ao longo da nossa aula, uma progressiva concentração do poder, tá? Ou seja, uma tendência ao monopólio da força física, como vai dizer, com o uso legítimo da força, como vai dizer o Max Weber.
né? Então, o Weber, ele diz, ele denominou o Estado como essa comunidade humana, né? Até para a gente aprofundar um pouco mais nisso. O Weber diz que ele trata o Estado como uma comunidade humana que detém o monopólio do uso legítimo da força física. Tá? E ele defendia que essa classificação ocorre porque o Estado é considerado como a única e exclusiva fonte do direito que utiliza a violência por meio do processo de legalidade. Então, é importante a gente ressaltar que o uso da força do Estado nos dias de hoje, né, sobretudo quando a gente pensa aspectos, por exemplo, como violência institucional, violência policial, ele às vezes ocorre de forma exacerbada. Isso é uma extrapolação. Por quê? Porque esse uso ele sempre tem que ser legítimo. O Weber diz, é o uso, só por isso que eu estou fazendo essa consideração, é o uso legítimo, ou seja, dentro das regras da força. Dentro do poder soberano que retira do cidadão, retira das pessoas parte da sua liberdade para lhes conceder segurança. Então, para isso estão estabelecidos certos regramentos e a possibilidade de fazer, sim, o uso legítimo da força. Tá? Então, o Estado moderno, cuja origem europeia remonta ao período do século XIX, tem como principal característica o fim do monopólio da força legítima? O fim não. O fim não. Isso aqui está errado. Tá certo? Isso aqui está errado. Muito bem. E mais uma última questão. Uma questão de 2012, analista de infraestrutura, MPOG, né? Sebrasp. Julgo o item seguinte relativo às funções e ao papel do Estado. O Estado, de acordo com a teoria histórica do Estado, é um fenômeno decorrente da luta pela apropriação do excedente, né? Pela apropriação do excedente. Eu disse a vocês que esse gabarito está certo, né? Trouxe a vocês, inclusive, o gabarito está certo, tá? Porque o Estado, de acordo com a teoria histórica, eu falei um pouco sobre a teoria histórica, falei sobre a teoria histórica, né? Trazido por Platão, trazido não, por Platão não, trazido por Hegel, né? Trazido por Marx, por Aristóteles, né? Falei sobre a teoria contratualista e falei sobre a teoria normativa, tá? Então é normativa, é com base nesse conhecimento que você iria resolver a questão. O Estado, de acordo com a teoria histórica do Estado, é um fenômeno decorrente da luta pela apropriação do excedente. Sim, pela apropriação do excedente, né? Por quê? Porque se apropriar desse excedente para utilização, para o exercício da força, né? Do estabelecimento de ordens, da cobrança de impostos, né? De um sistema administrativo, de comunicação, que vai organizar todo o sistema de produção, tá? E vai realizar a distribuição desses excedentes dentro de um determinado território, tá? Vai se basear em ganhos de eficiência, tá? De comércio, de divisão do trabalho. Tá? Então, tudo isso vai possibilitar, então, essa apropriação desse excedente, o excedente dessa força de produção, tá certo? Então é assim que se resolveria a questão, tá? A questão está correta. Muito bem? Muito bem. E aí nós chegamos aqui ao fim, né? Então aí as minhas redes sociais para vocês me seguirem, por favor, né? Tá aqui o endereço também da nossa página, www.mentoriainteligente.com.br. Para vocês que desejarem, eu tenho um plano de estudo para o concurso da Câmara, dentro da minha da plataforma de gestão. É uma plataforma, olha, sério, ela transforma vidas, né? Então, se você tiver algum interesse, entra aí no endereço, você vai dar uma olhada lá em como ela funciona. Ela faz a gestão completa dos teus estudos, né? Para que você saiba exatamente o que você tem que estudar, que dia que você vai estudar teoria, quando é que você vai fazer revisões, quando é que você vai realizar questões, fazer um monitoramento do teu desempenho para você saber como você está em determinada disciplina, como você está em determinado assunto, quais são seus pontos fracos e fortes, onde você precisa melhorar.
relatórios de desempenho semanais, envio via WhatsApp dos seus relatórios, enfim, gente, poder marcar o que você já concluiu, retirar coisas que de repente você não quer fazer agora, mudar o seu ciclo, é uma gestão completa dos estudos, vale muito a pena. Mas enfim, isso é uma outra coisa. Caso alguém tenha interesse, entra aí, verifica, faz contato comigo, que eu vou ter imenso prazer em ajudar vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela companhia. Eu sei que a aula foi muito densa, né? Mas depois nós vamos dividir isso em partes menores. Essa aula inaugural exigia que eu gastasse um pouco mais de tempo, eu falei que eu não ia passar de 1h40, e estamos aqui, ó. Falei no finalzinho já, né? Estamos aqui, 1h40 de aula. Foi um grande prazer, muito obrigado pela companhia. Vamos continuar firmes nos estudos, né? Vamos estabelecer um nível de estudo muito elevado, porque é um concurso de alto nível que você vai prestar e você precisa estudar então em alto nível, né? Precisa estudar com organização, com disciplina, com os melhores materiais, indo naquilo que é essencial, é fundamental, né? Estudando com a responsabilidade que é devida. Valeu, até a próxima, forte abraço, até mais.